É com temor e responsabilidade que relatamos uma das experiências mais impactantes e perturbadoras narradas recentemente no meio cristão. Uma mulher, conhecida por sua vida de oração e entrega ao ministério profético, veio a público com uma revelação espiritual que tem causado espanto, temor e reflexão profunda entre milhares de cristãos e curiosos nas redes sociais. Segundo essa profetisa, em uma experiência sobrenatural de arrebatamento espiritual, Deus lhe teria mostrado o inferno, não como uma metáfora, não como um símbolo, mas como um lugar real, palpável, onde almas clamam, choram e sofrem eternamente pelas escolhas que fizeram em vida. Entre as multidões de almas em tormento, a profetisa afirma que Deus lhe revelou rostos conhecidos, personalidades famosas, artistas, cantores e líderes que, em vida, gozaram de fama, fortuna e aplausos, mas que, segundo o relato, morreram longe da presença de Deus e, por isso, agora estariam em tormento. Uma das figuras que mais marcou a revelação, segundo seu relato, foi a da cantora sertaneja Marília Mendonça. Ela gritava como ninguém. Seu grito cortava como faca, era o mais alto, o mais desesperado, disse a profetisa, com a voz embargada em lágrimas. A revelação, apesar de dura e chocante, não foi dada com tom de julgamento ou condenação pessoal à cantora, mas como um alerta urgente a esta geração. Eu não conhecia Marília, nunca ouvi uma música dela na minha vida. Quando a vi naquela visão, perguntei a Deus quem era. E o Senhor me respondeu, é Marília Mendonça, minha filha. Ela teve oportunidades, ela ouviu falar de mim, mas desprezou meu chamado. Essas palavras ainda ecoam na minha alma até hoje, contou ela. É importante destacar que a profetisa deixou claro, a revelação não foi para difamar ou atacar, mas para despertar. Deus está dizendo, chega de brincar com o nome dele, chega de viver na fama, no pecado, na vaidade e esquecer do Criador. Há um inferno real e há milhares de pessoas indo para lá todos os dias. Deus não quer a condenação de ninguém, mas a salvação de todos. Foi por isso que ele me mostrou isso, para alertar, para despertar o povo. Eu vi a Marília Mendonça no inferno, ela estava gritando muito lá, muito. Tinha muita gente gritando, mas o grito maior era o dela. Ela estava pedindo socorro. Então, eu fui, outro dia Deus me levou, porque eu pedi, eu pedi a Deus, e Deus, ele não concede no mesmo dia que a gente pede, Ele dá uns dias, para ver se a pessoa vai buscar, vai orar, E Deus me levou novamente, Vi pessoas da minha família lá, Vi pessoas famosas lá, pessoas que são muito conhecidas nas redes sociais, Eu vou falar, quem quiser acreditar, acredite, quem não quiser, isso não vai nem diminuir nada na minha vida e nem acrescentar. Deus sabe que eu tô falando a verdade. Eu vi a Marília Mendonça no inferno, ela estava gritando muito lá, muito. Tinha muita gente gritando, mas o grito maior era o dela. Ela estava pedindo socorro. Jesus me mostrou os gritos dela lá, Eu não vi o rosto dela, eu só escutei os gritos dela lá, Jesus permitiu. Porque quando a gente vai pro inferno, pessoal, a gente é tanto do grito que você fica querendo tampar os ouvidos. É tanto sofrimento que você quer tampar os olhos. Você não consegue suportar ver o sofrimento do próximo, porque você quer ajudar, mas você não pode. Então, eu vi ela lá, Vi o Dinho, não sei se as pessoas aí conhecem, o Dinho Alves. Não, o Dinho Alves não, o Dinho de Mamonas Assassino, que ele fazia muito sucesso em 95, Ele cantava aquela banda Mamonas Assassino, era? Eu vi ele lá, o Dinho tava lá, Deus me mostrou ele lá. Da turma dele, Deus só me mostrou ele, tá, pessoal? Os outros eu não sei não. E depois desses dias, Deus me mostrou também pessoas da minha família, pessoas que estavam vivas, que andavam comigo, ia na minha casa. Deus me mostrou que o inimigo ia levar essas pessoas para o inferno. Falei de Deus para elas, zombaram da minha cara, dizendo que eu não era Deus, que quem só sabia o dia da manhã era Deus, eu não sabia de nada. E são pessoas que pagaram alto preço, que infelizmente está debaixo da terra, São pessoas novas, jovens. Mas eu fui até essas pessoas e falei do inferno, mesmo não acreditando, mas eu falei, Porque eu ia ficar com a consciência pesada se acontecesse algo com aquela pessoa, se Deus mandou falar e eu não ter falado nada, E não era cristão desviado, exatamente, Moisés. Era. E depois, pessoal, passados dias, teve uma famosa aí que adoeceu, E a família, o pessoal da banda, tava tudo pedindo oração por ela, Tava dizendo, olha, eu quero que você ore por ela,
vocês que são cristãos, vocês que não são, que acreditam no seu, né? Aí eu resolvi orar por essa pessoa de madrugada, né? Ela se chama Paulinha Abelha. Eu resolvi orar. E só sei, pessoal, quando eu fui dormir, o diabo apareceu para mim e disse, ela já é minha. Eu que coloquei a enfermidade para levar ela. Para que tu tá orando nela? Faz tempo. Esse relato, como tantos outros que surgiram ao longo das décadas na história do cristianismo, vem somar a uma longa série de testemunhos de pessoas que alegam ter tido visões do mundo espiritual, do céu e do inferno. Embora muitos escolham duvidar, zombar ou desacreditar, há aqueles que ouvem, se quebrantam e mudam de vida. Jesus mesmo falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Em diversas passagens alertou sobre o fogo eterno, o lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Ele não dizia isso para assustar, mas para salvar. Segundo a profetisa, a visão foi recebida durante uma madrugada de intensa oração. Ela disse que orava por um avivamento no Brasil, pedindo a Deus que abrisse os olhos da nação. E foi nesse contexto que, segundo ela, Deus a tomou em espírito e a conduziu até uma visão do inferno. Ela descreve um lugar de profunda escuridão, gemidos ininterruptos, gritos lancinantes e lamentos eternos. É um lugar onde não há esperança, onde o tempo não passa, onde a alma tem plena consciência de tudo o que perdeu, do que rejeitou, das vezes que ouviu a palavra e não quis se arrepender. Sobre as celebridades que ela diz ter visto, a profetisa não revelou todos os nomes. Disse que o Senhor não permitiu, mas afirmou que havia atores, cantores, políticos, influenciadores digitais e até pessoas tidas como religiosas. Eu vi um homem que pregava a palavra, mas que vivia em adultério. Ele gritava mais do que qualquer outro. Dizia, por que eu enganei tantos? Isso me destruiu por dentro. A responsabilidade de um líder é imensa. Deus não se deixa escarnecer. A figura de Marília Mendonça, especificamente, voltou a ser mencionada com muito peso no testemunho da profetisa. Ela disse que na visão via como a cantora se lamentava por não ter aproveitado as oportunidades que Deus lhe deu. Ela dizia, eu ouvia, mas achava que era fanatismo. Eu via os vídeos de pessoas pregando, mas ignorava. Eu dizia que Deus era amor, mas nunca me entreguei de verdade. Isso me impactou de uma forma que não sei explicar. É importante lembrar que a cantora sertaneja faleceu tragicamente em um acidente aéreo, o que comoveu milhões de brasileiros e gerou uma comoção nacional. Desde sua morte, surgiram inúmeros relatos e homenagens, inclusive pessoas que disseram que ela havia se aproximado de Deus. Há vídeos antigos de Marília citando Deus, fazendo orações e demonstrando carinho por valores espirituais. No entanto, a profetisa foi enfática. A fé não pode ser um adorno, um acessório. Precisa ser compromisso. Não basta dizer Deus é bom. É preciso nascer de novo. É preciso se entregar, viver em comunhão com Cristo. Não basta falar de Deus, tem que andar com Ele. O diabo também acredita em Deus, mas não o obedece. O relato tem gerado forte repercussão, especialmente entre jovens cristãos, que veem a revelação como um apelo de Deus para uma geração que se perdeu entre os aplausos da internet, os prazeres da carne e a idolatria aos ídolos terrenos. Tem gente que conhece cada música de artista secular, mas não sabe um versículo da Bíblia. Chora com letra de música, mas não chora aos pés do Senhor. Tá na hora de parar. Deus está dando o último chamado. A profetisa também alertou sobre o perigo do entretenimento que afasta a alma de Deus. Estamos vivendo uma era em que o pecado é glamorizado, adultério é exaltado nas novelas, beber até cair é considerado divertido, falar palavrão virou estilo, mentira é estratégia. Mas Deus continua sendo o mesmo, santo, justo e fiel. O inferno continua sendo real e a porta larga continua levando muitos para lá. O evangelho verdadeiro é renúncia. Não é fama, nem sucesso, nem curtidas. É cruz. Ela também mencionou a frieza espiritual que tomou conta de muitas igrejas. Muita gente dentro da igreja vai se perder porque estão mais preocupadas com posição do que com santidade, mais preocupadas em cantar bem do que obedecer. O inferno vai se encher de gente que sentou em banco de igreja, mas nunca se arrependeu de verdade. O relato termina com um apelo. Voltem para Jesus. Voltem enquanto há tempo. Não esperem a morte chegar para se arrepender, porque depois da morte não há segunda chance. Ou é céu ou é inferno. A escolha é feita aqui, hoje, agora. Se você está lendo isso, é porque Deus ainda te ama e está te chamando.
Apesar da polêmica e do choque que um testemunho como esse provoca, é inegável que ele cumpre um papel profético de sacudir consciências. Seja verdadeiro ou não, seja aceito ou rejeitado, seja interpretado como literal ou simbólico, ele carrega uma mensagem que ecoa desde os tempos bíblicos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não importa a fama, o dinheiro, o talento ou o número de seguidores, diante do trono de Deus, todos estarão nus, sem máscaras, sem personagens, sem aplausos. E só uma coisa importará: se o nome está ou não escrito no livro da vida. Hoje, milhares compartilham um relato da profetisa. Alguns em tom de zombativa, outros com lágrimas nos olhos. Mas a verdade continua sendo a mesma. O inferno não é uma lenda. O inferno é real, e muitos estão caminhando para lá achando que estão vivos espiritualmente, mas estão mortos por dentro. O pecado, por mais glamorizado que pareça, mata. Jesus é o único que salva. Não é hora de julgar a cantora. Não é hora de julgar ninguém. É hora de olhar para dentro de si e perguntar: se eu morresse hoje, onde eu passaria a eternidade? Essa é a pergunta que essa revelação quer provocar. Porque, como está escrito em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Que cada um examine sua vida, que cada alma entenda que viver afastado de Deus pode ter consequências eternas. Que essa revelação, chocante como é, sirva como despertamento. Não há como saber o dia de amanhã, mas há como mudar o hoje. E quem muda o hoje com arrependimento e fé, muda seu destino eterno. Jesus ainda salva, ainda transforma, ainda perdoa, mas o tempo é agora, porque amanhã pode ser tarde demais.